Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje de um evento super especial que dá super orgulho para a gente, o AI Brasil Experience, um evento, acho que o maior e primeiro evento brasileiro de inteligência artificial, um desafio muito grande que a Monkin participou, então é um orgulho muito legal estar aqui com vocês e estar aqui no evento. Estou aqui hoje, vou falar que é a estreia, o primeiro podcast que a gente está fazendo no evento, com a professora doutora Thelma, da CEIA, e com o Lucas, da Syncar. Vou conversar com vocês hoje, é um prazer estar aqui com vocês. Já ouvi um pouquinho da história de vocês e todo mundo vai amar. E, por favor, eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro o Lucas, Perfeito. porque depois eu passo para vocês, a gente já segue nas... Boa, perfeito. Bom, eu agradeço o convite. Eu acho que a gente vai ter uma conversa muito legal. A gente vai contar uma história que eu acho que inspira, né, outras empresas, empreendedores, alunos ali. Eu sou o Lucas Assis, eu sou egresso da Universidade Federal de Goiás, eu sou doutor em ciência da computação, sou engenheiro eletricista, mas principalmente sou apaixonado por robótica. Eu, desde criança, era aquela criança que desmontava os brinquedos e aí na hora de montar de novo sempre faltavam uns parafusos ou sobravam algumas pecinhas. Uhum. Mas durante a graduação, mestrado, doutorado, foi crescendo essa paixão pela tecnologia. E em 2018 eu conheci os meus sócios, o Matheus, o André, e a gente criou a Syncar a partir dessa paixão conjunta de tecnologia e de criar um produto de robótica que seja aderente à realidade brasileira. Então a missão da Syncar hoje é popularizar o uso da robótica e transformar como o brasileiro faz logística hoje. Muito legal. Professora Thelma. Prazer estar aqui com vocês, especialmente estar aqui do lado do Lucas, que a gente já tem alguns anos de história, de convivência ali na Universidade Federal de Goiás. Eu sou professora, primeiramente, da Universidade Federal de Goiás, e desde 2009 a gente criou o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, o CEIA, do qual eu sou a diretora executiva. E o CEIA, hoje, ele tem mais de 1.200 pesquisadores, mais de 70 projetos em execução, já finalizamos também outros 77 projetos e fazemos parcerias com empresas, startups, grandes empresas para desenvolvimento de produtos de inteligência artificial, né, ajudando a impulsionar esse ecossistema brasileiro. E para nós é um prazer estar aqui no AI Brasil Experience, mostrando um pouco do que a gente faz e incentivando os brasileiros a continuar nisso. E a Syncar, né, além do Lucas ter estudado lá na UFG, eu falo que ela é a filhinha da nossa casa, né, porque o Lucas saiu, formou a empresa, mas a Syncar voltou, né, como uma das empresas parceiras do CEIA, e essa parceria já vem desde o começo, né, dos primeiros projetos que a gente executou. Legal. A inteligência artificial ficou famosa, acessível ao brasileiro a partir de 2021, talvez, com a AI generativa. Você falou que a CEIA foi criada em 2009. 2019. 19. Então, 2 anos antes. Como é que surgiu a ideia? Vocês já tinham uma fofoca, já sabiam que em 2021 o ChatGPT ia lançar a generativa. Conta pra gente como é que foi. Na verdade, a gente faz pesquisa com inteligência artificial já tem uns 20 anos. Desde a graduação, eu já mexia com projetos de inteligência artificial, mas realmente ali, quando meados de 2012, 2013, houve uma grande revolução na inteligência artificial. Ainda não era produtos especificamente, mas você tem a grande virada de chave da inteligência artificial. Para nós, pesquisadores, ela acontece ali. E ela é impulsionada basicamente por 2 elementos que a gente fala, né? A questão de que o volume de dados produzidos passou a ser bem maior, você tem um aumento da digitalização do país, dos dados, e também o investimento de infraestrutura, de hardware de processamento, porque a inteligência artificial demanda muito processamento para ser desenvolvida. E aí a gente, sem fazer propaganda, mas a gente tem que dar os louros, a NVIDIA, ela foi muito visionária ao abrir o hardware dela para a programação e permitir que pesquisadores programassem utilizando as placas de vídeo que ela fazia. É óbvio que para o público em geral, a IA se tornou mais acessível e conhecida com as IA generativas, porque Sim. elas tornaram fácil para as pessoas utilizarem, né? Entrar lá no Gemini, no ChatGPT, no Copilot e nas outras IAs e pedirem de uma forma natural o que elas queriam, né, obter da inteligência artificial.
Mas o que a gente faz, né, mesmo com a Thinker, lá desde 2017 a gente já fazia todo o processo de visão computacional, ele já acontece, que foi a virada de chave lá em 2012, 2013, com a inteligência artificial. Então, esse é um problema que já foi praticamente quase todo solucionado, ou bem solucionado e virado produto, já mesmo antes. Então, o CEA 2019, a gente cria, na verdade, essa marca, né, que ganhou essa visibilidade, esse poder dentro do Brasil de conhecimento. Mas antes a gente trabalhava com o nome Deep Learning Brasil, e até onde a gente sabe, a UFG foi o primeiro grupo a oficialmente investir no estudo dessa inteligência artificial, por isso que ali 2019, 2020, 2021, a gente estava preparado para acompanhar esse boom mundial da inteligência artificial. E como é que você chegou lá, Lucas? Olha, eu fiz engenharia elétrica na graduação, eu sou apaixonado por hardware, apaixonado por robótica, por computação, mas na pós-graduação eu estava mais apaixonado ainda na área de inteligência artificial. Mas você fez graduação lá também? Fiz também. E aí, durante a minha pós-graduação, eu comecei a tentar aliar essas duas áreas, né? A inteligência artificial ela é tão antiga quanto a robótica, né? A gente está falando ali de meados da década de 70 e os primeiros ali migalhas ali que vão surgindo, né? Os primeiros pontinhos ali. Inclusive, nessa mesma época, o primeiro carro autônomo cruzou os Estados Unidos, né, na década de 80. Então, a gente está falando de uma tecnologia que ela já existia, mas você tinha todas essas limitações que a professora Thelma comentou, de o hardware não conseguir não ter a potência que a gente tem hoje, logicamente, e as técnicas elas não serem tão escaláveis quanto elas são hoje, né? Tanto em dimensionalidade dos dados, quanto em poder de processamento. Então, eu até convido ali os nossos ouvintes, né? A gente vai ter uma palestra que vai ficar pública depois do evento, mas a gente vai falar sobre a invasão dos robôs no Brasil e a gente vai falar exatamente sobre isso, porque robô, quando você pensa em robô, você pensa naquele robô da fábrica que tá lá soldando a porta de um carro, né? Mas os robôs agora, com esse advento da inteligência artificial, eles estão ficando cada vez mais próximos da realidade das pessoas. Então, essa paixão da inteligência artificial, da robótica, durante a minha pós-graduação foi o que eu comecei a estudar, né? A professora Thelma foi minha co-orientadora no meu mestrado. A gente falou bastante sobre algoritmo genético. Na época, redes neurais era algo extremamente ineficiente. Então, assim, a principal forma de inteligência artificial era outro tipo de técnica. E a gente foi testando isso e em 2012, 13, 14 foi quando teve essa chave das redes ali neurais começarem a ganhar essa escalabilidade, e eu sou apaixonado por visão computacional, eu comecei a estudar bastante nisso, e a Synchra nasceu dessa visão de como que a gente pode usar a inteligência artificial aplicada às imagens para poder fazer uma máquina entender o ambiente e conseguir navegar de forma segura dentro dela. Então, a história da Synchra, a minha história, a história do CEA está bem interligada, porque essa paixão ali dos meus professores passou um pouco para mim também, e a gente foi aplicando isso na empresa. Legal. Eu já bati papo com algumas universidades, alguns centros de IA, e assim, eu escuto muito que os doutores, que é o caso de vocês, parabéns, é um orgulho sentar com vocês aqui, os doutores, os mestrandos, né? Que fazem o mestrado. Os mestrandos. Eles se capacitam no Brasil e depois saem do Brasil. E pelo que o Pedro, que é o realizador do evento, falou, vocês conseguem segurar as pessoas no Brasil, os profissionais no Brasil, imagino eu, pela causa, pela forma que vocês lidam. Eu queria que você contasse, Thelma, professora Thelma, como isso acontece, porque é uma coisa tão rara, tão bonita de ouvir. Eu acho que com o CEA e essas parcerias com as empresas, a gente traz para dentro da universidade a real demanda da sociedade.
a real demanda do mercado. E aí os nossos pesquisadores, eles passam a enxergar que eles não estão fazendo pesquisa por pesquisa, e as empresas também passam a valorizar o papel da pesquisa. Então, mesmo alguns deles, eles são contratados por empresas parceiras. Sim. Mas muitos continuam no CEA pelo desafio. E o CEA também ele rompeu um paradigma da remuneração, né? A gente fala com orgulho que não remunera a partir das tabelas de bolsas institucionais que existem. Sim. Então, o CEA ele remunera pelo valor entregue por cada pesquisador. Então, se ele é um pesquisador importante, né, que já está com bastante experiência, que ele consegue liderar um time, ele ganha um valor equivalente ao mercado de trabalho. Que legal. Então, isso faz com que ele também entenda que, apesar de não ser uma carreira, eu não pago o CLT dele, mas ele tem ali uma oportunidade de crescimento e uma visibilidade para o mercado. Então, muitos já saem com boas posições de mercado por esse conhecimento adquirido. Então, lá a gente também tem o primeiro bacharelado de inteligência artificial. Então, os alunos ali, segundo período, terceiro período, já estão envolvidos em projetos. Sim. Então, eles saem da faculdade tendo um contato já com o mercado, de certa forma, entendendo como é o processo. Porque dentro do CEA, a gente lida nos projetos numa relação como se fosse um projeto empresarial. A gente tem entregas, a gente cumpre prazos. Só que a diferença é que eu falo que os nossos prazos são um pouco mais relaxados, porque a gente está fazendo pesquisa. Não é uma coisa que de hoje para amanhã eu tenho uma entrega. O né? imediatismo dos dias atuais, né? Você trabalha ali, né, uma semana, 2, às vezes, para obter um resultado. Mas a gente tem as nossas metas e tem sempre buscado entregar produtos semi-prontos, porque a universidade não faz o produto, a gente entrega a IA, a solução, muitas vezes já quase só faltando a empresa plugar ali o botãozinho para funcionar, e isso tem impulsionado diversas empresas, inclusive a Syncar, né, um exemplo claro desse impulsionamento. Como é que as empresas, os projetos chegam até vocês? Vou falar assim, eu preciso desenvolver um produto para Monkin de criação através de IA. Sim. Eu procuro quem? Como é que eu faço? Eu estaria ou não elegível? A gente tem o nosso site, que é o ceia.fg.br. Lá tem os nossos contatos, você pode entrar em contato por lá. Aí a gente tem a nossa equipe de prospecção, que entra em contato. E aqui no evento, daqui a pouco lá no nosso stand, nos totens, a gente vai fazer o lançamento do Matias, que é o nosso chatbot para recebimento de propostas de necessidades das empresas. Então, você vai interagir com o chatbot, vai colocar lá o que você quer, as suas ideias, e ele vai dar prosseguimento e vai encaminhar para a nossa equipe o seu atendimento de forma mais qualificada. Que legal. Inclusive, eu testei e é sensacional. Não tenho a menor dúvida. É absurdo, assim. Ele pega, já cria os cards, é sensacional. Muito bom mesmo. Boa. E como é que você chegou no CEA? Claro que foi pela universidade, depois da pós-graduação, mas quando você chegou com o seu projeto, você falou, putz, consegui um cliente, você estava me contando. Me salva. Como é que foi esse processo? Como é que você entrou? Você sentiu que tinha um método? Me conta um pouco desse momento importante para qualquer empreendedor. Boa. Eu acho que assim, a robótica ela é extremamente desafiadora. Existe uma barreira gigantesca. É por isso que a Syncar é uma das únicas empresas ali do planeta que desenvolve esse tipo de tecnologia. São pouquíssimas empresas de robótica comparadas às diversas empresas de software que existem no planeta. De robótica a gente pode contar literalmente nos dedos. E o grande motivo disso é porque é um tipo de produto extremamente multidisciplinar. Você tem desenvolvimento de hardware, que é extremamente complexo, você tem desenvolvimento de software embarcado, você tem o desenvolvimento de software de comunicação entre o robô e uma plataforma. Então, hoje, dentro da Syncar, nós temos 5 times diferentes técnicos que desenvolvem áreas que são completamente diferentes e precisam de skill sets completamente diferentes para desenvolver.
E para uma startup que está começando, que você tem ali 3 pessoas, é extremamente difícil você querer desenvolver tudo e deixar tudo polido. Então, uma das coisas que a gente incorporou na nossa estratégia de desenvolvimento de produto bem cedo foi trazer parceiros como o Ceia para desenvolver tecnologias que são ali orbitais à nossa solução core, mas que são extremamente valiosas. Então, um exemplo que para mim eu sou apaixonado e eu gosto de citar é que a gente criou o primeiro dataset, então o primeiro conjunto de dados de robótica urbana da América Latina. E esse dataset ele está para ser colocado agora ainda esse ano de forma pública e aberta para qualquer pesquisador brasileiro conseguir desenvolver soluções de inteligência artificial aplicada à robótica urbana. A gente sabe que existe um desafio de infraestrutura, um desafio social, um desafio de aplicação, e a gente só consegue isso com pesquisadores brasileiros desenvolvendo essa solução para o mercado brasileiro. Sim. Então, a gente começou lá cedo, trazendo essas soluções orbitais ali para o nosso projeto. Então, eu acho que hoje os 2 últimos projetos que a gente fez foram relativos à conectividade. Então, conectividade é algo que é intrínseco da aplicação robótica e nós precisamos não só lidar com a ampla opção ali de conectividade, como também trazer um pouco mais de inteligência para o processo de conectividade. Então, se o robô perde uma conectividade, antes ele ficava esperando a conexão voltar. Hoje ele pensa assim, poxa, qual que era o último local onde eu tive uma conexão? Ah, era ali. Ah, eu vou voltar lá e ver se a internet volta. Então a gente começa a trazer uma inteligência que é bem próxima à nossa, embarcada, mas para ajudar a máquina a ela ser mais independente da intervenção humana. Legal. Eu queria entender, na verdade, você contou antes pra gente. Fechei um cliente. Toda essa e agora, história. o que eu faço? E você foi procurar... Foi. Isso. Então, essa história é sensacional, porque quando a gente começou, a gente fez um protótipo, foi o primeiro protótipo que a gente fez ali do robô em escala real, a gente estava apaixonado. Fez em casa. Fez na garagem. Isso, na garagem. As famosas garagens. Exatamente. E aí a gente coloca o robô, mostra para o cliente cliente fala, legal. É algo de verdade, porque a primeira barreira é realmente entender que aquilo é algo que existe e não é algo que eu tô vendendo só no PowerPoint. Então existe, legal, vamos fazer uma operação. Vamos. E aí a gente tem uma série de coisas que eu preciso fazer para poder ter apoio com isso. Então a gente, desde o começo, o cliente falou assim, vamos fechar o contrato vai ser isso, e a gente vai pagar X reais por mês aqui, que é o nosso modelo de robô como serviço. Ótimo. Aí eu cheguei no Ceia e falei, Ceia, eu tenho X reais, vamos fazer um projeto. Reais. E agora? Eu preciso de apoio para a gente ser assertivo, eu preciso do know-how que vocês têm, e eu preciso de pesquisadores para poder desenvolver essas soluções aqui que são orbitais ao nosso sistema autônomo. E aí a gente começou a desenvolver... Tem um processo seletivo ou não? Como é que... Aí a gente fez o mesmo processo de prospecção que o pessoal vai fazer no stand. Então, esse é o nosso objetivo, é isso que a gente quer, o que a gente consegue fazer com X reais? Sim. Foi basicamente isso. Legal. E porque o Ceia, a gente hoje tem um modelo de co-investimento. Então, o Ceia ele é uma unidade Embrapi, que é uma OS, que coloca recursos para o desenvolvimento industrial em grandes laboratórios de referência. O Ceia é uma dessas unidades, das 90 que existem. Então, para o R$1 que o Lucas coloca, eu coloco mais R$2 até R$3 juntos na conta. Que legal. E a gente consegue multiplicar esse recurso. Então, para pequenas empresas, isso faz um diferencial muito grande. Então, porque a gente tem que valorizar. A gente sabe o quanto é suado esses X reais que ele conseguiu no começo e tem que realmente tratar com seriedade e entregar algo que possa ser útil para a empresa continuar crescendo. Boa. Lucas, faz uma pergunta para a professora. Aquela que você sempre quis fazer, mas... Poxa, eu tenho uma admiração enorme, primeiro, por todo o trabalho que a professora Thelma, o professor Anderson, o professor Arlindo e todo o corpo docente ali da UFG que compõe o Ceia ali também. E assim, poxa, assim, de bate-pronto, eu vou ter que pensar um pouquinho aqui numa conversa. Te quebrei. Me quebrou agora. Não, já vai não pensando na sua, Thelma, que eu vou fazer, já vai pensando aí. Professora Thelma, dentro
de todas as verticais que o CEA atua hoje, para você, qual é aquela vertical que daqui 5 anos vai transformar o mercado brasileiro, na sua opinião? Pergunta fácil. Eu tranquila, uma é. Facilidade, né? naquelas assim que a gente tem uma resposta de bate-pronto, né? Se quiser, a gente corta agora e volta daqui a 2 horas. Olha, o C agora está apostando em algumas novas verticais. Tem se falado muito da IA agêntica, dos agentes. Eu acho que os agentes eles vão realmente revolucionar a forma dos negócios. Os chats, né, como eles já trouxeram um diferencial, mas eu acho que o agente, porque ele vai ser mais focado para a necessidade da empresa. Essas outras IAs, elas são muito generalistas, né? Eu acho que isso vai ser um grande diferencial, mas o outro vertente que a gente vai começar a investir mais forte agora, que é o que a gente chama da Edge AI, que é a AI para os dispositivos menores. Porque hoje ainda é muito caro você fazer a IA para pequenos negócios, ou você demanda de muito serviço de nuvem para processamento e tudo mais. Então, acho que o caminho agora é você tentar reduzir o tamanho e a necessidade de processamento dessas IAs, usar essas questões de conectividade para que você consiga impulsionar até quem não tem capacidade financeira e quer botar no seu celular, no seu mobile, né, a aplicação rodando aqui dentro mesmo. Acho que esses são, se eu destacaria, acho que são as duas vertentes que a gente está investindo agora, que devem mudar muita coisa. Legal. Fica a dica para quem quer trabalhar para o futuro, né? Muito sim. legal. Excelente pergunta. Próximo podcast você vai sentar aqui, eu vou sentar aí. Beleza. E você, Thelma? A minha vai ser provocativa, assim. Se o CEA não existisse, como você acha que a Syncer teria se desenvolvido? O que teria acontecido nessa história? Eu acho que não teria. Não teria Syncer, né? Assim, fazer robótica é extremamente desafiador, como a gente comentou, mas sem toda essa rede de suporte, eu acredito que várias startups, eu tenho certeza, na verdade, várias startups tentaram fazer robôs, tentaram fazer uma série de tecnologias, então a gente está vivendo hoje numa evolução muito grande das empresas de biotecnologia. Então tem várias empresas de biotecnologia surgindo e grande parte delas morrem por não ter acesso aos laboratórios, às condições, às pesquisas que precisam para aquele produto evoluir. E eu acho que no caso da Syncer, a gente estava no lugar certo na hora certa, porque a gente tinha as conexões suficientes para poder desenvolver a parte técnica, desenvolver a parte comercial, e com certeza, sem um desses pilares, a empresa ou ela estaria num estágio muito mais embrionário do que ela está hoje, ou ela realmente não conseguiria desenvolver o produto, não conseguiria evoluir e, por consequência, ia ser parte das estatísticas das 90% de startups que morrem ali antes dos 5 anos. Você está sendo humilde porque você é um cara super capaz. Mas, já assim, deu para perceber. Eu acho que eu entendo. Um passarinho não faz o verão, né? Sem dúvida. Esse é o ditado. Sem e dúvida. eu acho que, assim, para que a gente transforme o Brasil numa potência de empreendedores de base tecnológica, a ciência e a presença da universidade no ecossistema é extremamente importante, porque é como se a gente quisesse plantar uma sementinha, só que eu não dou água, eu não dou substrato, e aí aquela sementinha ela vai só ficar ali esperando que essas condições ótimas aconteçam para que aquilo floresça. Boa. E, professora, como é que é estar fora do eixo sul-sudeste? Imagino que tenha benefícios, não sei quais, mas talvez você vai me contar, mas tem alguns desafios também que certamente são impostos a vocês. Hoje, estar fora do eixo sul-sudeste, você, na verdade, precisa construir uma credibilidade. Porque, querendo ou não, as pessoas olham e esperam que coisas como CEA estejam no eixo sul-sudeste. Pelo desenvolvimento da região e tudo mais. Então, o professor Anderson, ele contou uma história que ele foi chamado para dar uma palestra num evento, e era um evento para empresários, ingresso caro. E
quando chegou a vez dele palestrar, a apresentadora, né, ela fez toda uma justificativa do porquê quem estava ali era um professor da Universidade Federal de Goiás. Então, acho que esse é um desafio, mas estar fora de centro, a gente teve, para nós, Folha, a possibilidade de construir a universidade. A gente faz parte do crescimento da universidade, a gente pôde ter um contato próximo e ajudar a montar as políticas, as regulamentações que hoje possibilitam que o CEIA funcione. Então, um processo dentro de uma universidade já muito consolidada, que são as do eixo sul-sudeste, ele já é todo preparado, ele já é todo engessado, para você fazer uma mudança nele é muito mais difícil. As mentes ali, elas já estão muito presas a um determinado paradigma, né? Então, você mudar isso demanda um esforço muito grande. Então, eu cheguei na UFG em 2009. Eu fiz, foi por meio do programa de crescimento, de expansão das universidades federais que o governo federal fez. Então, eu sou fruto desse investimento do governo federal. E a UFG, e principalmente a nossa unidade que a gente trabalha lá, ela duplicou de tamanho. Até mais, na verdade. Hoje ela é 7 vezes maior do que o que ela era na época. Então, você chega com muitas mentes novas, pessoas novas, e isso traz uma reformulação de processos, e a gente estava lá para poder contribuir e criar esse ecossistema. Então, hoje, eu tenho acesso muito fácil a qualquer problema. Tenho uma dificuldade numa contratação e alguma coisa assim, eu mando um WhatsApp para a reitora ou para o reitor e a gente senta na mesa para resolver. Coisa que eu vejo, pelo menos, colegas de outras instituições contando, isso é muito mais difícil, muito mais complexo. As privadas, inclusive. Inclusive, por incrível que pareça, não, eu te garanto que eu converso muito e, de fato, isso acontece. Então, assim, a gente conseguiu realmente construir e ter esse diferencial. E eu acho que um outro ponto que impactou muito a gente foi a visão do governo estadual. Porque ali em 2019, a gente tem um investimento em pesquisa forte feito pelo governo do estado. Apesar de toda a dificuldade que o governo do estado passava naquele momento de recuperação fiscal, o governador, junto com a equipe, nós vamos investir em centros de excelência de pesquisa. Legal. E isso fez um diferencial para a gente, e a gente tem portas abertas, ajuda com infraestrutura, tudo vem dessas parcerias com o governo, com a universidade e as empresas privadas apostando para a gente manter o RH, né, as pessoas. Perfeito. No final das contas, tudo são pessoas, né? Sim, sim. Verdade. Eu achei muito bonita a abertura do evento, quando o Pedro falou o que é AI, né? Não, o que não é AI. Sim. Aí ele falou, AI não tem sentimento, AI não tem suor, AI não tem emoção, AI não tem tesão. E as pessoas ficam falando, putz, AI vai tomar o meu emprego? A minha visão é que qualquer tecnologia que a gente faz, né, isso tem uma analogia que é muito legal, né, que fala que o ser humano ele é inerentemente preguiçoso. Sim. A gente faz tudo para poder conservar o nosso ócio. Então, as ferramentas de agricultura foram criadas porque o cara cansou de bater com a pedra, bater com um pedaço de madeira para poder cavar um buraco. Depois, criaram as máquinas que faziam isso um pouco mais fácil, mais rápido. Então, os músculos mecânicos eles foram sendo criados para poder substituir esse esforço físico. Sim. E agora a gente está criando mentes digitais para poder substituir esforços repetitivos, por mais que eles sejam mentais. Então, na minha visão, a robótica, tanto quanto a inteligência artificial, elas vêm para poder liberar tempo e otimizar tempo dos seres humanos para que a gente possa fazer exatamente aquilo que não é IA, que o Pedro comentou. Legal. Eu concordo com o Lucas, a gente tem que olhar para a IA assim como a gente olhou para as máquinas. Teve a existência lá atrás também, a industrialização, internet, né? A internet. Esse dia a gente estava comentando,
quando começou os buscadores, né, na Sim, sim. internet, também houve muita resistência do uso. Ah, eles entregam informação errada. E a Igualzinho. gente está vivendo o mesmo ciclo agora com as IAs, né? E talvez a gente tenha que olhar a lição aprendida lá atrás e saber. E eu, inclusive, assisti uma palestra tem 15 dias de uma pessoa. E ela colocou assim: quando eu aplico IA numa empresa, o meu objetivo não é mandar ninguém embora. É que essa pessoa, ou ela vai aprender uma nova coisa, vai para uma nova área, ou ela vai se desenvolver e aumentar a sua produtividade. O objetivo nunca é mandar ninguém embora, Sim. mas é propiciar outras oportunidades e outras coisas. Então, imagina ali o negócio que você ia ficar 2 horas fazendo, você faz em 20 minutos e você usa os outros 100 minutos ali para pensar em melhorias, fazer o que o ser humano sabe fazer, que é o raciocínio lógico, é ter o que a gente chama do ócio criativo. Brilho no olho, né? Exatamente. Isso. Lá na mão que a gente fala, somos em 50. E eu falo, eu quero que os mesmos 50 tenham capacidade de trabalhar por 500, mas sendo elas mesmas, respeitando o tempo delas e evoluindo como profissionais. Importante. Bom, estamos caminhando para o final. Tem uma pergunta clássica que eu sempre faço no final dos podcasts. Pergunta não, é uma pergunta. Eu queria que vocês olhassem para ali, um de cada vez. E vocês me conheceram hoje. Sim. Que dica você daria para mim, que você acabou de conhecer, sobre um aprendizado que você teve na vida? Pode ser pessoal, pode ser profissional, como você preferir. Quem quiser, fala primeiro, olhando para ali, por favor. Olha, como um conselho, eu diria que eu sempre levei na minha vida é a persistência, é a confiança em si mesmo. E nessa revolução que a gente está vivendo da inteligência artificial, não fica com medo. Pode ser difícil voltar para a cadeira e estudar, mas tem muita coisa nova aí. Procura entender, aprender um pouquinho como ela funciona e ver quais são os benefícios que ela pode realmente trazer para você. Legal, obrigado. Bom, acho que um conselho que eu daria, acho que é o mesmo conselho que eu daria para mim mesmo há 20 anos atrás. É que o estudo ele transforma as pessoas, né? Eu venho de uma família de comerciantes assim de bairro, de a pizzaria do bairro, a sorveteria do bairro e a confeitaria do bairro. E aí o estudo ele realmente transforma a vida das pessoas, transforma a realidade das famílias. E a gente está num momento hoje que o acesso à informação ele nunca foi tão grande. Então toda pessoa tem literalmente na palma da mão uma ferramenta que pode transformar a vida dela por meio dos estudos. Então acho que a dica é persevere, continue nos estudos, vá ao máximo e nesse mundo de inteligência artificial a informação está na palma da sua mão para você transformar essa realidade. Muito bom. Queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um prazer gigante. Eu sempre escutei muito falar da ceia pelo Pedro e em outros lugares. Quero ver se eu visito lá um dia para sentir a ceia. E foi um prazer. Queria agradecer em nome da Monkin, do Brasil Experience, a presença de vocês. É isso aí, pessoal. Vai ser até o próximo podcast. Agora a gente tem que falar para lá, né? Segundo o Bruno, senão o Bruno briga comigo. Isso. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Até mais, pessoal.